Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Está recebendo aqui o jornalista Odilon Rios. Alagoas 200 é o livro que está sendo lançado dia 10 de fevereiro no Memorial à República. O que fizemos em 200 anos que pode nos servir de aprendizado para que não nos repitamos nos próximos 200 anos? Uma pequena história. Você imagine que Alagoas tem, em média, 70 mil pessoas que trabalham no corte da cana. Isso é uma população extraordinária. Você tem 70 mil pessoas que representam 70 mil famílias. Você tem, em média, o quê? Quase 300 mil pessoas, digamos assim, que dependem ali diretamente daquela história da cana. Você imagine que, uma vez eu entrevistei o economista Fábio Guedes, que também está no nosso livro, eu perguntei a ele sobre o Pronatec. Por que o Pronatec não conseguia... como é que o Pronatec conseguia penetrar, por exemplo, nas regiões canavieiras? E ele me disse que havia uma resistência muito grande das pessoas que eram ligadas demais à cana-de-açúcar de poder entrar no Pronatec para poder, digamos assim, diversificar as suas atividades. Porque esses programas, eles são ótimos, mas eles propõem algo que, para algumas populações, é muito fora do real, muito fora do foco delas. Você diz assim, olha, você pode plantar cana-de-açúcar numa determinada época e nos 6 meses que você vai ficar sem plantar a cana, você pode fazer outra coisa. Você pode fazer um curso de soldador, você pode fazer um curso de turismo, por exemplo, dependendo da região, se a região tem um potencial turístico. Então, mas só que isso daí, Wendel, é muito fora, digamos assim, do foco, do dia a dia, digamos assim, dessas pessoas que trabalham diretamente no corte da cana-de-açúcar. Nós temos hoje, por exemplo, cidades inteiras em que, quando a cana começa a ser queimada, principalmente à noite, você tem uma chuva de cinza nas cidades. Isso acontece muito em regiões que são muito próximas aos canaviais. Então você tem isso ali em São Luís do Quitum, de Matriz de Camaragibe, você tem um pedaço ainda de Maragogi que pega isso daí. Então, isso absolutamente é algo tão comum que nem o Ministério Público Estadual, que é o fiscal da lei, ele consegue mobilizar o seu setor, por exemplo, do meio ambiente, para poder entender por que isso. Existem cidades em São Paulo que proibiram a queima da cana, exatamente por causa da saúde das pessoas que moram nessas cidades. Porque não é normal você viver numa cidade onde cai cinza. Pode cair neve, mas não cinza. Mas as pessoas adotaram isso de uma forma tão natural e elas dizem assim, olha, se não tiver aquilo ali, se não tiver a usina, que tem esse custo que tem, mas se não tiver ali, o meu filho não é empregado, o meu sobrinho não está empregado, então graças a Deus tem um usineiro fulano de tal para poder gerar aquilo ali. Então, essa realidade, ela poderia ser reinventada, voltando à sua pergunta, ela poderia ser reinventada no dia em que a gente conseguir fazer com que o alagoano perceba que ele tem uma condição muito maior e muito melhor para poder construir uma Alagoas diferenciada, com cooperativas, por exemplo, com agricultura familiar, outro exemplo, com aproveitamento das águas do Canal do Sertão, não para poder ajudar o coronel, que já é tão ajudado pelo poder público, e sim para poder ajudar populações inteiras que agora, com a crise que nós estamos acompanhando e com a redução do Bolsa Família, do ano passado até agora, de 11%, essas pessoas estão indo para um lugar. Elas estão migrando para as grandes cidades, onde tem emprego, em tese, na teoria. E como não tem, elas ficam pelas ruas. Então a gente vai voltar a ter toda essa horda de pessoas, porque a gente não quer reinventar Alagoas. A gente não quer reconstruir uma situação diferente em Alagoas. Uma vez eu assisti uma entrevista do professor Luiz Carlos Molion, que ele deu na TV Senado há alguns anos atrás. E me chamou a atenção do professor Molion quando ele falou sobre a potencialidade que Alagoas possui na terra.
Ele disse que Alagoas, em relação ao Nordeste brasileiro, é o estado que menos tem faixa de seca. E a faixa de seca que tem aqui, ela não é tão severa, por exemplo, como no Piauí, onde você tem anos e anos de terras ali, 70% do território piauiense é tomado pela seca e algumas regiões onde não chove há anos e talvez não vá nem chover. Mas você não tem isso em Alagoas, você não tem isso por aqui. E a terra, e aí o professor Bolion fala desse aspecto, ele diz que a terra ela é tão fértil que o que você colocar, ela planta. Se você colocar uma jaqueira, a jaqueira vai florescer, se você colocar o caju vai nascer, se você colocar mandioca, ela vai sobreviver, inhame. Então, você tem uma riqueza que Alagoas possui em sua terra, em sua história, em sua circunstância, que ela é tão grande, mas ela ainda é pouco explorada. A escola é corresponsável por isso, mas a escola não é o diretor da escola, não é o professor, não é o auxiliar de sala, porque eles já são sobrecarregados. É o poder público. Não tem outro jeito. É o poder público. Enquanto o poder público ignorar que Alagoas tem índio, você vai manter a situação do jeito que está. Enquanto o poder público ignorar que em alguns bairros de Maceió você não consegue entrar, a não ser o professor entrar, você vai ter o que a gente tem hoje. Enquanto você tem um poder público que aceita que uma pessoa possa conversar com o vereador para ter acesso a uma ficha lá do Pan Salgadinho, você não vai mudar nada. Mas, Odilon, não muda. Esse poder público, no sistema político atual, ele precisa ser revalidado de 4 em 4 anos. E muitas vezes não é um privilégio do Rio de Janeiro. Esse poder público não vai a esse criminoso, a esse traficante, a esse sistema pedir o apoio? O Sérgio Moro hoje, eles fazem uma pesquisa, as pesquisas presidenciais, teve uma pesquisa até pouco tempo que levou em conta Sérgio Moro. Quantos por cento o Sérgio Moro teria para a disputa presidencial? 5%, 6%. Deveria ter mais, pela superexposição que ele tem. Por que isso acontece? Eu acredito que é porque as pessoas não confiam na justiça. O poder público no Brasil, as pessoas não confiam nele. Você confia no SAMU, porque você sabe que se você ligar ele vem em um dia, mas ele vem. Você confia no posto de saúde da esquina, porque você sabe que, mesmo caindo aos pedaços, vai ter algum funcionário lá para atender se você tiver com algum problema, mesmo que não tenha médico. Então você tem um poder público que funciona muito ruim, uma lástima, uma porcaria, e ao mesmo tempo você tem uma demanda muito grande. E uma demanda política que não quer mudar isso. As pessoas acabam votando exatamente nos mesmos nomes, ou nos nomes que vão resolver, digamos assim, que dizer assim, olha, esse cara vai resolver. Então eu vou botar o cara, é pistoleiro, sim, mas ele vai resolver, a justiça não resolve. A justiça não prende. A justiça não prende, a polícia não prende, ou a justiça solta e a polícia prende. Então eu vou votar no pistoleiro que vai eliminar logo o problema. Ou então eu vou votar no cara que defende lá a tese do bandido morto. Ou então eu vou votar no cara que faz o marketing do dia a dia, porque ele está resolvendo. O cara que chega lá na televisão e aponta o dedo no gestor público, porque o poder público não funciona. Então você acaba votando nos virtuosos, entre aspas, aqueles que dizem que vão resolver, mas que quando vão para a máquina pública, Wendel, eles sabem que a complexidade é muito maior. Então, se hoje a gente tivesse a confiança enorme que as pessoas dizem ter no judiciário e não tem, você teria Joaquim Barbosa como presidente do Brasil, e ele sabe que não seria eleito, e ele não foi eleito, e ou Sérgio Moro, com 50%, 60% de aceitação para ser novo presidente do Brasil, e ele não tem. Então, o que a gente tem hoje é essa reinvenção. Eu acredito no seguinte, Alagoas, no dia que se reinventar e que descobrir que pode fazer muito com o pouco que tem, ela vai descobrir o muito que tem dentro desse pouco. E aí a gente vai conseguir construir uma alternativa diferenciada, não só para nós, mas também inventando o melhor para o nosso Brasil. Pois bem, Odilon, muito obrigado por ter nos dado essa entrevista. A TV Assembleia fica à disposição. Só lembrando, 10 de fevereiro, 18 horas, começa às 18 horas, no Memorial à República,
Alagoas 200, livro-reportagem com personagens locais e também o lançamento de 200 anos de Alagoas, análise socioantropológica de Ana Cláudia Laurindo. Espero você lá. Nós agradecemos, inclusive, a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade.